E aí, pessoal, tudo bom? Aqui neste vídeo nós vamos resolver um exercício da PUC de São Paulo, tá? O exercício diz o seguinte: eu tenho essa função representada por 3x² menos 5x mais m. Calcular m para que a função tenha raízes reais e iguais, ou seja, eu tenho que calcular o valor de m, porém, eu tenho que respeitar isso aqui, ó. Essa função ela tem que ter raízes reais e iguais. Bom, quando que uma função tem raízes reais e iguais? E aí, eu disse num vídeo aí que algumas pessoas acabam confundindo esta fórmula aqui, ó. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c com a fórmula de Bhaskara. Isso não é Bhaskara, isso é a fórmula do delta, que na verdade recebe o nome de discriminante, a letra grega aqui que é delta, tá? Bom, então assim, a gente já sabe que, por exemplo, para determinar os zeros de uma função, não é o caso aqui, tá? A gente precisa pegar o f de x e colocar igual a zero, né? E aí, fazendo essa igualdade para zero, a gente pega a expressão matemática e desenvolve utilizando a fórmula de Bhaskara. Bom, vamos pensar então na equação do segundo grau, aqui no discriminante delta. Se o meu delta for menor do que zero, dentro dos números reais, não tem solução, não é? Não tem solução porque não existe, no caso do delta aí, a raiz quadrada de número negativo. Se o meu delta for maior do que zero, significa que eu terei duas raízes, ou seja, duas respostas, porém distintas, diferentes. E se meu delta for igual a zero, quando o delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Ou seja, que é o que está sendo solicitado aqui, ó, calcular m para que a função tenha duas raízes, tenha raízes reais e iguais. Então, o que eu vou fazer? O meu delta tem que ser igual a zero. Esse exercício ele não é complicado. Se a gente olhar aqui na função, o coeficiente a é 3. Coeficiente b, menos 5. E o coeficiente c é aquele número que não tem o x. Quem é o número aqui que não tem o x? É esse cara que eu tenho que calcular, é o m. Quem faz o papel do coeficiente c é o m. Então, eu vou pegar esses valores aqui, fazer a substituição na fórmula, b ao quadrado menos 4ac, porém colocar igual a zero. Por que igual a zero? Tem que ser raízes reais e iguais. Então, ó, b ao quadrado, b é menos 5. Então, fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a é 3, vezes c, que é m. Isso igual a zero. Se fosse, tá? Se fosse assim, calcular m para que a função tenha raízes reais distintas, você colocaria isto maior do que zero, tá? Se fosse calcular m para que a função não tenha raízes reais, você colocaria isso menor do que zero, tá bom? Então, aqui é só efetuar o cálculo. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 3, menos 12m, igual a zero. Isso vai ser equivalente, menos 12m, igual 25 positivo, troco de membro, né? Operação inversa, ele fica negativo. Portanto, m vai ser igual
negativo, negativo aqui, fica positivo. Então, 25 sobre 12. Essa é a nossa resposta, tá? Quem quiser aí, pegue esse valor 25 sobre 12, substitua no lugar de m, e aí você vai verificar que você terá raízes reais e iguais. Um abraço.